Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre interrompendo o ciclo negativo. Esse capítulo está dividido em 5 partes e aqui é a primeira parte. Se você chegou agora, não está entendendo nada, pausa esse vídeo, salve e assiste mais tarde e clica no vídeo que está aqui escrito aviso. Esse livro, Amor Seguro, da Julie Menano, ele tem uma base teórica que é a teoria do apego. Então, se você começar a ouvir por aqui, provavelmente você não vai entender como que ela chegou até aqui. Então, se você assistir desde o início, isso pode te ajudar bastante a fazer essa trajetória de identificação de apego, entender que palavra é essa, ciclo negativo. Você vai ficar mais familiarizada. É a minha sugestão para você, tá? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos desse livro, Amor Seguro, da Julie Menano, que foi escrito originalmente em inglês no primeiro semestre de 2025 e nesse mesmo período foi traduzido para o português e publicado no Brasil. E se você não me conhece, o meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação. Eu atendo adolescentes e adultos sobreviventes de famílias disfuncionais e especialista da terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, o que a Julie Menano vai trazer aqui nesse capítulo, interrompendo o ciclo negativo? A sensação que a gente tem quando a gente está num ciclo negativo, que às vezes vem num formato aí de uma discussão em casal, é que a gente está presa nisso e que não tem como sair. E o que ela vai dizer é que sim, você consegue sair disso e para um ciclo negativo ser interrompido, basta que uma pessoa pare com o que está acontecendo. Agora, é muito difícil ser a primeira pessoa, né? Lembra que ela falou, no início do livro, ela traz em várias partes que isso que ela propõe é uma coisa muito nova. Então, e não precisa ser só uma proposta da Julie Menano. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação na sua vida, onde você vai aprender algo novo, você está entrando em contato com algo novo, uma resposta defensiva, ela vem. Isso é muito maior do que a gente enquanto ser humano. Isso tem toda uma explicação de evolução de espécies, tá? Então, não se assuste que você vai sentir medo, e a ideia é você fazer com medo mesmo. Então, você pode dizer coisas do tipo: não vamos deixar o ciclo negativo vencer, eu quero fazer uma coisa diferente, que o que eu estou sentindo aqui, se eu agir a partir dessa minha emoção, acho que não vai ser legal, acho que a gente precisa de um tempo, 5 minutos, para dar uma retomada nessa conversa. Então, essas são algumas dicas que ela traz sobre o que você pode dizer quando você percebe que está acontecendo o ciclo negativo. Lembra? No capítulo anterior, a gente fez uma anatomia para você poder entender como é um ciclo negativo, como é o seu ciclo negativo, e aqui a gente vai detalhar um pouco mais sobre como você pode perceber que está num ciclo negativo e aí interrompê-lo. A Julie também vai trazer o seguinte: nem sempre vai ser possível impedir um ciclo negativo. Não só no início do trabalho, mas quando você já estiver mais treinada junto aí com a sua parceria amorosa, a construir esse novo caminho que a Julie Menano está propondo aqui, que é atender às necessidades de apego. Tá? E volto a dizer, quando eu uso a palavra apego aqui, traga como sinônimo vínculo. Ok? E aí, o que acontece? Quando a gente começa um trabalho como esse, que a Julie Menano propõe nesse livro, de construir um caminho novo, é necessário tempo. Precisa de tempo para construir um ambiente favorável. Vamos relembrar o que a Julie Menano falou?
É difícil para a gente que está em contato com o conteúdo, aprendendo isso aqui, a fazer uma coisa diferente, o nosso corpo fica todo assustado sobre fazer uma coisa diferente. Não, vamos continuar do jeito que estava. E você tem as suas próprias bagagens, como diz a Júlia Melano, e a sua parceria amorosa é um outro universo. Ela tem uma outra bagagem, ela tem um outro estilo de apego, e ela tem as próprias defensividades dela. Então, por isso é importante que quando você começa um trabalho como esse, você aprenda a desenvolver uma paciência para ter tempo para desenvolver um ambiente favorável para fazer esses novos movimentos, para experimentar essas coisas novas. O plano B aqui, enquanto você não aprende um jeito novo de se comunicar, de falar das suas necessidades de apego, aprender a ser vulnerável, o plano B é a anatomia dos ciclos negativos, reconhecer e interromper. Certo? E aí a gente precisa reconhecer o problema. Pode ser que, quando você está num ciclo negativo, às vezes vai ser óbvio, é uma baita discussão, está tudo acalorado, falando alto, gritando, e às vezes é sutil. Às vezes vem uma cutucada, às vezes vem um comentário, uma brincadeira, certo? Beleza, e aí, o que eu faço para reconhecer um ciclo negativo? A Júlia Melano vai trazer o seguinte: começa a aprender a reconhecer o primeiro sentimento de desconforto, mesmo que você não saiba nomear o sentimento, não tem problema. Uma coisa que a Júlia Melano traz muito nesse livro é: observa o seu corpo, onde tem um desconforto. De repente pode ser uma apreensão, uma irritação, uma decepção, isso em relação a outra pessoa. Pode ser que você tenha um desânimo, às vezes você sente que você foi pega de surpresa. E alguns pensamentos podem vir do tipo: vamos lá outra vez, ele nunca faz o que eu peço, olha a gente de novo aí nessa situação. Qualquer coisa que esteja flertando com uma atribuição de culpa, uma ofensa, parecendo que o outro é seu inimigo, é bem provável que se vocês não estão em um ciclo negativo, vocês estão entrando, vocês estão se aproximando disso. E aí, como é que a gente presta atenção nesse desconforto? Começa a prestar atenção também na outra pessoa. Tem alguma tensão na sala? Como é que está a linguagem corporal dela? O que está acontecendo com a comunicação? Tem algumas cutucadas, alguns golpes declarados? Você sente que ela está na defensiva? Você sente que você precisa falar mais alto para se sentir ouvido, ouvida? E aí, quando você começa a ficar nesse lugar de observação para reconhecer o ciclo negativo, e está sentindo que tem um desconforto, e está vendo algumas coisas ali meio estranhas na outra pessoa, começa a fazer um exercício que é conversar com você mesmo, mentalmente. Bem, isso que está acontecendo aqui não está legal. Acho que não está rolando. Sinto que eu estou ficando agitada. O que o meu corpo está me dizendo? Então, isso começa a ensinar para o seu corpo um outro jeito que não é uma resposta automática. Eu começo a me observar, pergunto para o meu corpo, começo a respirar, se eu sinto que eu estou agitada, eu começo a fazer esse exercício. E aí? Como é que eu estou? Como é que está meu corpo? Como é que está minha respiração? O que eu estou pensando? Se você cresceu com apego inseguro, provavelmente não te ensinaram a voltar para o seu interior e perceber o que você está sentindo e reservar um espaço, um tempo antes de responder, antes de tomar uma ação. Mas isso é uma coisa que, conforme a gente vai praticando, isso vai ficando mais fácil de ser feito. Quando você assustar, o que vai estar automatizado é você dar o tempo, se observar, conversar com você mesmo e aí decidir o que falar ou não falar.
A Julie Menano traz um exercício aqui que você pode fazer com você mesma e também junto com a parceria amorosa. Se você fizer com a parceria amorosa, cada um vai responder separadamente e depois vocês se encontram para contar o que veio para cada um nesse exercício. Então, primeira coisa, relembra um momento que você tenha sentido uma das seguintes coisas: irritação com a outra pessoa, raiva dela, invalidação por parte dela, controle por parte dela, falta de escuta, não valorização, medo de que ela estivesse decepcionada ou brava com você. Essa é a primeira parte. A segunda parte, você vai pensar na circunstância que envolveu esse momento. O que a pessoa fez ou disse antes de você se sentir assim? Então, você se sentiu invalidado? Volta. O que ela falou? O que ela fez para vir essa sensação para você? O que você concluiu do que ela fez ou disse? Provavelmente vem um pensamento para você. Tá vendo? Ela, ele, olha isso de novo. O que aconteceu no seu corpo? Teve alguma tensão, de repente, no peito, na garganta, nas mãos? De que maneira você sentiu necessidade de reagir? Qual foi a vontade que veio para você? Foi de discutir? Foi de se defender? Foi criticar? Foi contra-atacar? Foi se fechar? E o que você fez em seguida? Como é que você se sentiria se não tivesse feito o que fez? Como você imagina que a pessoa se sentiu quando fez o que fez? O que a pessoa fez depois? Percebe? Aqui é uma anatomia, eu diria, mais detalhada para você identificar o seu ciclo negativo. Porque para você interromper um ciclo negativo, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer. Mas para reconhecer tem esses passos antes, que é entender o que é gatilho, como é que você responde a um gatilho, e aí pegar um exemplo de algo que já aconteceu pode te ajudar a destrinchar e ir se reconhecendo, tá? Sem contar que é poderosíssimo escrever. Uma coisa é o que está na sua cabeça, a outra coisa é a hora que você começa a escrever e ler, e algumas informações até vão vindo porque você começou a escrever. Bem, e aí a Júlia dá um presente aqui pra gente, que é um exemplo de algo que aconteceu com o casal, e o que eles poderiam ter feito para não ter entrado no ciclo negativo deles. Isso também é muito importante. Aqui, o que a Julie Menano traz, não é assim, fale essas coisas e você vai ter uma boa comunicação. Não é isso. Quando você conhece as suas bagagens, e eu estou falando de bagagens, seu passado, o que você aprendeu na família que você cresceu, ainda que você tenha tido uma infância que para você tenha parecido ótima, tá? O que foi que você aprendeu nesse lar que você cresceu sobre relacionamentos, como você foi tratado, como é que você se sentia? Beleza? Quando você faz isso, você começa a entender o seu funcionamento. E aí você já sabe qual é o seu estilo de apego nessa altura, porque você já viu os capítulos passados, respondeu lá as perguntas, viu quais foram os estilos de apego que você teve mais sims, certo? Beleza, agora você já sabe. Eu respondo desse jeito. Então, o meu jeito de ficar vulnerável, a minha forma de interromper o meu ciclo negativo é quando eu faço isso aqui desse jeito. Percebe? É uma coisa personalizada, é individualizada. Tá? Então, ela vai trazer aqui a história do Benjamin e do Lev. E o Benjamin conta, a gente vai olhar pela perspectiva primeiro do Benjamin e depois do Lev. Então, o Benjamin lembra que um dia ele ficou irritado porque eles estavam conversando sobre uma notícia recente e ele sentiu um calor subindo pelo peito dele, do Benjamin. E aí, depois de pensar um pouco, o Benjamin disse que Lev passou vários minutos falando sobre a notícia e que o Benjamin tentou falar também. Só que o Lev não parou. E aí o Benjamin se sentiu invisível. Guarda essa informação. O Benjamin se sentiu invisível. Outra coisa, você vai perceber que esse exemplo que a Julie Menano está trazendo aqui é o exercício de cima.
é o Benjamin fazendo o exercício proposto em cima. Então, isso também pode te ajudar a fazer o seu exercício, tá? E aí, o Benjamin se sentiu invisível, porque ele queria também falar ali da notícia, e o Levi disparou. E aí, o que ele concluiu é que o Levi não o valorizava. Ele se lembra de sentir o impulso de se fechar e desistir de falar, e foi o que ele fez. Se não tivesse se fechado, sua irritação acabaria se transformando em raiva, e a última coisa que ele queria sentir. Então, ele mostra aqui no exercício que ele reprimiu a raiva dele. Opa, se eu for falar aqui o que eu estou sentindo, que está vindo para mim, a gente vai começar numa discussão. Possivelmente ele deve ser o evitativo. Lembra? O evitativo não quer criar problemas. E aí, o Levi notou que o Benjamin não estava prestando atenção e perguntou num tom impaciente: você não está ouvindo o que eu estou dizendo? É claro que o Levi contribuiu para a sua decepção, mas no momento a gente só vai falar do Benjamin, tá? No livro, a Julie Menano traz um diagrama de cada um deles, então eu sugiro que você compre o livro e veja esse diagrama, eu não vou trazer aqui. E aí o que ela vai trazer para a gente? No nosso histórico, os padrões se repetem. Lembra o que eu falei? Quando você sabe da sua bagagem, sabe do seu estilo de apego, você começa a aprender como é que você tem um padrão para entrar em ciclos negativos. Eles podem ter alguma variação, a depender do tema, mas você vai perceber que existe sim um padrão. Então, ela dá um exemplo assim: se você sabe que no passado o uso da palavra exagerado pela outra pessoa funcionou como um gatilho para você, ou que seu estômago se revirou quando ela começou a reclamar de forma intensa que você deixou a louça suja na pia, isso vai fazer você estar ali paramentada, instrumentada, para ir identificando quando você está no ciclo negativo, e aí você vai ter a chance de interromper esse ciclo negativo. Ainda que você não consiga. Lembra? São passos pequenos, mas a ideia é que você vá cada vez aprendendo mais sobre você e sabendo como fazer diferente, ou pelo menos querendo fazer diferente. Tá? E aí o que ela vai dizer? O que o Benjamin poderia ter feito nessa situação? Ele queria falar, o Levi disparou a falar. Então, ele podia ter falado: querido, a sua opinião é muito importante para mim, mas no momento eu estou meio me sentindo invisível. Será que a gente pode alternar um pouco na fala? Ou, se os dois tivessem um relacionamento mais direto: opa, estou vendo que você embalou, mas pode me dar um espacinho? E aí ela diz assim: esse é um jeito fofo, não querendo humilhar, e talvez o Benjamin pudesse ter esperado e falado mais tarde. Por exemplo, posso te dizer uma coisa? Qualquer uma dessas opções é melhor que a total falta de envolvimento sem qualquer explicação. Percebe? Aqui a Julie vai trazer um exemplo para a gente de como que é fazer diferente. Tudo indica que a resposta do Benjamin em situações onde ele fica engatilhado é se fechar. Então, quando a Julie traz assim: oi, Levi, estou percebendo que você disparou aí. Pode me dar um espaço? Ou, olha, para mim, eu estou meio invisível aqui, eu queria revezar com você na fala. Pode ser? Ou então, mais tarde, dizer: queria te falar uma coisa daquela hora que a gente conversou. Tudo isso é diferente. Não quer dizer que é o melhor, que é a receita, mas é diferente do que ele vinha fazendo. Agora a gente vai considerar a experiência do Levi. Lembra que eu pedi para você guardar? Que o Benjamin se sentiu invisível? Fica com ela aí. O Levi se lembra de começar a dizer ao Benjamin o que pensava sobre uma notícia recente. Enquanto falava, no entanto, passou a sentir um mal-estar. Agora é o Levi que está fazendo um exercício que a Julie Menano propôs para a gente aqui nesse capítulo, nessa parte do capítulo. Então, quando ele começou a falar, ele sentiu já um mal-estar. Lembra do Benjamin? Sentiu um calor no peito, porque ele teve vontade de falar algo e viu que o Levi disparou.
E aí ele começa a perceber uma expressão ausente do Benjamin. Claro, agora a gente sabe por quê. Porque o Benjamin queria participar da conversa, o Levi disparou e ele fez o quê? Se fechou, porque ele ficou com raiva e não queria brigar. E aí, o que o Levi concluiu disso foi que Benjamin não estava vendo e, portanto, não devia valorizá-lo. Ironicamente, a mesmíssima coisa que Benjamin concluiu em relação ao companheiro. Lembra que ele fala? Eu me senti invisível. O Levi não me valoriza. E o Levi pensou a mesma coisa. O Levi tentou ignorar isso, de que o Benjamin estava com a cara meio estranha. E ele continuou a falar. Então, ele queria ter a atenção do Benjamin. Possivelmente, o Levi é estilo de apego ansioso. Lembra? O estilo de apego ansioso é aquele que, quando começa uma discussão, ele vai atrás da pessoa. O evitativo se fecha, muda até de cômodo. E a pessoa ansiosa vai atrás. Porque ela acha que quanto mais ela falar e mais alto ela falar, uma hora ela consegue convencer a outra pessoa. E aí, o Levi continua falando e ele venceu de continuar falando ali sobre a notícia, mas vendo a cara do Benjamin, que não mudava, mesmo ele continuando a falar, ele ficou puto, né? Então, ele viu que tinha alguma coisa estranha ali e ele perguntou, lembra? Você não está ouvindo o que eu estou dizendo? E aí, na defensiva, o Benjamin retrucou. Eu ouvi tudo. A Júlia aqui também vai trazer o diagrama do Levi. E agora ela vai dizer, bem, se o Levi tivesse um pouco mais de consciência sobre esse trabalho, né, de necessidades de apego, de como se mostrar vulnerável, o que ele poderia ter feito diferente? Ele ia tentar entrar no mundo do Benjamin, né? Ele falou, sentiu um mal-estar. Lembra do exercício? Qual é o seu primeiro desconforto? E olhou para o Benjamin, sentiu, lembra que ela também fala para a gente? Observa o outro, como é que está a linguagem corporal dele? Como é que está essa expressão? E aí o Levi podia ter perguntado, eu tenho alguma coisa a ver com isso? Que eu estou percebendo que você está diferente? Talvez verbalizar a sua curiosidade com validação. Parece que você está meio distante. Imagino que deve haver um bom motivo para isso. Você pode me dizer o que está acontecendo? Ou simplesmente o Levi dividir os seus sentimentos com Benjamin. Não estou me sentindo visto no momento. Isso sempre me deixa ansioso. De novo, não se trata de uma saída perfeita, não é receita, faça isso e tudo vai dar certo, mas é um caminho para interromper o ciclo negativo. Isso é a coisa mais importante. Começar esse exercício difícil de interromper o ciclo negativo e conforme isso vai acontecendo, o tempo vai passando, vai criando o ambiente de segurança entre vocês para os próximos exercícios que a Julie Menano vai trazer para a gente sobre como ter uma comunicação que considere a vulnerabilidade, que considere atender às necessidades de apego sua e da sua parceria amorosa. Me conta aqui nos comentários como é que anda o seu exercício. Você está conseguindo fazer a anatomia do seu ciclo negativo? Você já identificou o seu estilo de apego? Isso está te ajudando? Você já conseguiu interromper um ciclo negativo? Quando você fez essa interrupção, o que você fez? Se você quiser, conta aqui para a gente nos comentários, eu vou gostar de saber. Isso pode ajudar muito as outras pessoas. Quero aproveitar para trazer uma dica de um podcast, que é do Alexandre Coimbra, que nessa temporada, ele está junto com a esposa dele. O Alexandre Coimbra é um terapeuta de casal, a esposa dele também é terapeuta de casal, e eles estão tendo uma conversa onde eles leem a carta de um ouvinte e que está tendo uma questão em casal, e eles vão trazer essa conversa ali, como se estivesse fazendo uma espécie de terapia com esse casal, com algumas perguntas provocativas. Por que eu estou sugerindo esse podcast? Porque esse casal
Dani e Alexandre Coimbra trazem uma saúde nesse diálogo. Me parece muito similar ao que a Julie Menando está trazendo sobre esse lugar da vulnerabilidade, de uma escuta atenta, de tempo de construção, e é muito difícil ter referências, digamos, públicas, disponíveis sobre um casal saudável, conversando, dialogando. Então, isso também pode te inspirar bastante. Vai lá no podcast deles, tem no Spotify, tem em vários lugares. E eu acho que são, nesse momento, outubro de 2025, eles estão ali eu acho que o 4º ou 5º episódio de uma série que eles estão prometendo de 15 episódios. Então, e vale muito a pena ouvir a história deles, que eles estão contando no episódio, que eles falam na troca de cartas dele, como é que eles se conheceram. É bem inspirador. Então, pode ser que isso também te ajude. Se você ainda não deixou um like para o vídeo, por favor, deixa para o YouTube entregar para mais pessoas. Esse canal é pequeno, então é bem importante que vocês curtam para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, o algoritmo entregar para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Toda segunda, às 7 da manhã e sextas, 18 horas, tem vídeo novo. Deixa o seu comentário, compartilha com alguém que está cansado de ficar brigando e não sabe como fazer um outro caminho. Pode ser que isso ajude esta pessoa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.